Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada do bem-estar de hoje. Estou aqui com a doutora Ana Cláudia, onde hoje nós vamos abordar, né, um pouquinho sobre a importância do descanso, de uma boa noite de sono e do gerenciamento do estresse, né, dessa regulação das nossas emoções, como que os óleos essenciais eles podem nos ajudar nessas boas práticas. E lembrando, essa aqui é uma aula da série, né, dentro da Jornada do Bem-Estar, da série da autoavaliação do seu estilo de vida. Então, a gente já fez autoavaliação, a gente já falou sobre nutrição, digestão, metabolismo, movimento do corpo, e agora a gente vai falar sobre esse outro pilar que é tão importante quanto, e a gente precisa olhar para o todo, né, para o ser integral. Então, estamos aqui, Ana Cláudia, contigo. Vamos que vamos. Obrigada, Fabizinha. Obrigada, meu coração. Então, a gente sempre começa apresentando, né, Fabiola, quem somos nós. Nós fazemos parte da equipe Viver Natural, né, aqui o nosso símbolozinho. A Fabi é a minha mentora, né? Além de trabalhar com mulheres de uma maneira geral, ela também é mentora de mães atípicas, pode estar, né, nos ajudando nessas situações, tanto no emocional como na sua prática de dia a dia, porque ela é uma mãe atípica, né? Também é aromaterapeuta, provedora de soluções naturais, e Lília Loterra, minha líder, né? Eu sou bióloga, fiz mestrado e doutorado, também, né, sou uma estudiosa dos óleos essenciais e também provedora de soluções e líder do Terra também, né? Agora, peraí que eu tenho que ver aqui como é que eu passo esse slide. Peraí. Aí você tem que ir lá você alterna, vai na tela do teu slide, tá bom? Tá bom, ok. E lá você vai passando. Ok, obrigada. Yes. A gente sempre também, no início dessas reuniões, né, a gente sempre adverte ao público que essa apresentação, tudo que a gente fala aqui em relação à aromaterapia, ela não dispensa, né, a importância da gente ter os nossos profissionais de saúde nos acompanhando, né, e a gente também não tem aqui intenção nenhuma de tratar ou curar doenças, né, é um apoio ao estilo de vida e ao bem-estar. Como a Fabi introduziu, nós estamos nessa jornada de bem-estar, falando sobre alguns itens, né, do estilo de vida e bem-estar. Essa já é nosso terceiro encontro, e hoje, então, nós vamos aqui para o repouso e gestão do estresse. Se você não teve a oportunidade de assistir às outras aulas, elas estão já lá no YouTube da Fabiola Muniz, e você, então, tem acesso à gravação, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância do repouso e dessa gestão do estresse, que é o nosso tema, né? Eu não vou focar muito em explicar o que é o estresse, né? Quanto tempo de repouso a gente precisa, porque isso é muito as nossas dificuldades no dia a dia, aquilo que nos tira do nosso equilíbrio, é muito pessoal, né? De acordo aí com com a nossa história de vida, né? A gente sabe que, claro, essas situações estressantes, vamos dizer assim, né? É, hoje em dia o principal fator que impacta a nossa saúde física e mental, né? Existem estudos científicos que já falam, né, do quanto o estresse ele é nocivo para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, né? E também um dos fatores de muito desequilíbrio que chega ao ponto de também influenciar na nossa saúde mental, né? E o repouso também já, né, é bastante divulgado e comprovado, ele é essencial para restaurar esse nosso equilíbrio, né? Restaurar a nossa energia, restaurar a parte emocional, nosso bem-estar. Normalmente o que a gente fala é que quando a gente dorme, o corpo descansa, né? Ele descansa porque ele diminui a queima energética, mas isso não significa que ele não esteja trabalhando,
né? É a hora que o nosso corpo ele está limpando nossas memórias, ele está trabalhando, né, para equilibrar o organismo de todos esses momentos estressantes e informações que nós fomos vivendo ao longo do dia. Então, não é um momento em que o nosso corpo ele está parado. A gente, claro, está dormindo, a gente está ali em repouso. Mas internamente, organicamente falando, nosso corpo continua reagindo e trabalhando, só que numa baixa velocidade, né? Falando um pouquinho desses impactos do estresse, né, que é o mais importante para nós aqui, para ver de que forma que a gente vai poder estar trabalhando, né, essa gestão do estresse, a gente sabe que tem, né, como a gente está falando, um impacto mental, emocional e físico, né? E que, claro, que vai estar aí comprometendo, né, todos os sistemas do nosso corpo. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, da asma, de problemas respiratórios por estresse, né? Aumento da pressão arterial, né? Tremores. As pessoas, às vezes, elas entram, né? Elas ficam tão desequilibradas que elas começam a tremer, né? Com dificuldade de sono, né? Que seria conhecido como insônia. Queda de cabelo, quantas vezes a gente, né, tem conseguido alcançar, ajudar pessoas que estão tendo quedas de cabelo por estresse, né? Um enfraquecimento da raiz capilar, né? Doenças cardíacas, então, nem se fala, né, gente? Isso aí é mais do que divulgado. Assim como também problemas digestivos, né? Inflamações intestinais, gastrite, úlceras, tá bom? E dores, né? Dores musculares, então, nós também temos tido muitos contatos com essas pessoas, né, que vão somatizando, né, a gente chama isso somatizar, trazer para o físico problemas, né, de desequilíbrio do corpo e viver esses sintomas no corpo, né? Então, as dores musculares são assim, elas dominam praticamente, como a insônia e a pressão arterial, essa questão, queda de cabelo, né? São, assim, bem frequentes, é isso que eu quero dizer, né? Nos nossos atendimentos com os óleos essenciais. Além disso, né, esse estresse, ele também mexe com o nosso psicológico, né? Ele pode desencadear ansiedade, tristeza, instabilidade, insatisfação no trabalho, a gente não está. Não... Aliás, é uma insatisfação geral, né? Que às vezes chega a desenvolver depressão, uma impaciência que é muito visível nas relações, né, humanas, e também, né, tem também um impacto no comportamento do ser humano, né? Na ruptura de relacionamentos, porque essa impaciência, essa tristeza, essa irritabilidade pode gerar, né, conflitos que fazem com que os relacionamentos se tornem mais frágeis e muitos podem se romper por causa disso. Fobia social, nossa, como a gente tem visto isso, né? Pânico, doença do pânico, essa fobia social, né? Incapacidade de dialogar, você é tão impaciente que você não quer ouvir o outro, né? E a diminuição também do libido, e a gente também tem vivido muito isso, né? A gente também trabalha com mulheres, né? Trabalha com famílias, essa também é uma queixa, né? Entre casais, a diminuição do libido, né? E, por último, não menos importante, pode nos levar, né, ao consumir álcool, drogas, ou seja, substâncias que, de certa forma, é o que a gente chama de band-aid, né? A gente coloca ali um band-aid numa ferida, porque a gente não está resolvendo o problema. A gente só está tentando tampar o sol com a peneira, fazendo uso dessas substâncias, né?
E agora, então, vamos falar um pouquinho de alguns recursos naturais que podem acalmar e equilibrar. Estou falando de recurso natural e não vou entrar nos óleos agora, daqui a pouco, mas eu gostaria que você pensasse, que você até abrisse aqui o seu microfone para compartilhar com a gente o que normalmente você faz quando você se sente estressada, né? Sempre nos é aconselhado, e nós da aromaterapia temos muito essa prática, que é a prática da respiração e meditação, né? Inalar o olhinho essencial, meditar, tirar um tempinho para você, né? Isso, para nós, é uma prática diária. Mas outras pessoas já gostam de fazer uma caminhada, né? De praticar um yoga, é, praticar um esporte, né? Ter um hobby, tocar um instrumento, cantar e ter uma rotina de sono regular, que aí, nesse caso, né, gente, é fundamental para ajudar o nosso corpo a encontrar esse equilíbrio. Lembra? O corpo, quando nós dormimos, o sono é a hora que o nosso corpo está fazendo essa limpeza e que está tentando equilibrar esses sistemas sobrecarregados. E o sistema nervoso, portanto, é um sistema que vai ficar sobrecarregado no estresse, tá bom? Agora sim, vamos ver um pouquinho de óleos essenciais para o relaxamento e outras práticas, né? Um óleo que eu gostaria de sugerir, né, é o lavanda. Eu gostei muito dessa figura, né? Uma pessoa deitada, coberta de lavanda, fazendo uso, sim, de um exagero de lavanda, né? Que promove calma, auxilia no sono, reduz a ansiedade. Lembrando que a doTERRA tem uma água de cheiro, né, de lavanda, que a gente pode colocar na pele, pode colocar na nossa roupa de cama, pode, né, spray, pode borrifar no ambiente para nos ajudar, né? E além do óleo puro, né, de 10 ou 15 ml, ou do rolãozinho, que eu acho super prático para ter na bolsa, para passar nos pulsos e fazer a inalação. Então, lavanda seria uma ajuda no gerenciamento do estresse que vai nos levar, né, a ter um repouso saudável. Quando a gente fala repouso, é até mesmo durante o dia, né? É ter uma calma, uma tranquilidade para lidar exatamente com essas situações estressantes. Não somente o repouso para o sono, né? Mas um repouso, uma calma, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa achar as soluções para aquelas situações do dia a dia. Um outro óleo que eu gosto muito, eu tirei esse post lá do meu Instagram que eu fiz, é o Balance, né, que é um mix de óleos essenciais que também equilibra as emoções. Né? Então, vejam que ele está ali, né, equilibrando sentimentos com a razão, a emoção com a razão. Né? Então, o Balance é um forte aliado nessa busca da tranquilidade, né, para a gente direcionar o estresse do dia a dia. Né? Então, o Balance, muito indicado também. Serena. Oi. A Cristiane levantou a mão, acho que ela quer fazer alguma pergunta. Fica à vontade, Cris. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem, Florzinha, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, o lavanda e o balance, eu posso ingerir? O Balance não, o Balance não. O Balance ele é só para uso tópico e aromático, mas o lavanda sim. Sim. O lavanda você pode usar das 3 formas. Você pode inalar, você pode passar topicamente no corpo e você também pode ingerir. No momento de estresse, eu posso botar 1, 2 gotinhas debaixo da língua e pode também, beleza. Pode. O lavanda, sim. O balance, não. O balance é mais para o uso tópico e aromático. Eu gosto muito do cheiro do balance, né? Ele é mais um cheiro, assim, de ervas, né? Então, você pinga uma gotinha na mão e faz a inalação. Tá, joia. Obrigada. Uma coisa também muito interessante é que, normalmente, quando a gente usa esses óleos calmantes, as pessoas acham que vai dar sono, né? Então, sempre lembrando que o lavanda, por exemplo, ele não derruba. Não é aquele óleo que a gente usa para, sabe, ter sono imediato. Não, é óleo para relaxar.
A mesma coisa o balance, é óleo para equilibrar, né? Porque aqui a gente está tendo uma visão, um objetivo diretamente para o gerenciamento do estresse, não só para a insônia, né? Eu sei que a insônia é um sintoma, né? Quando a pessoa está muito estressada, ela impacta nessa qualidade do sono, demora muito para dormir, às vezes nem consegue desligar a mente para dormir, né? E o lavanda pode ajudar, assim como o Serenity, que é o que está na tela, né? Ele vai relaxar o corpo, vai relaxar a mente, né? E que normalmente a gente usa, sim, antes de dormir. O Serenity ele é indicado, sim, mais para a parte da noite. Por quê? Porque ele também é um mix, mas ele, diferentemente do Balance, ele tem muito mais óleos calmantes na sua composição. Ele tem o camomila romana, ele tem o próprio lavanda. Então, são óleos que, no seu conjunto, eles vão atuar mais para realmente baixar esse metabolismo, para relaxar mesmo. E a gente sabe, né, que a gente consegue dormir quando consegue baixar esse metabolismo, né? E o Serenity não é um óleo que pode ser ingerido. Tá bom? Então, ele também é para uso aromático e tópico, tanto que a gente sempre associa o Serenity ao difusor, porque como é para dar aquela acalmada, né, para dormir, a gente normalmente coloca num difusor de ambiente, mas no trabalho também. Coloque lá o seu difusor na sua mesa de trabalho, coloque o Balance, coloque o Serenity, você pode escolher. Né? O que a gente está fazendo aqui é te apresentar algumas soluções que você vai escolher de acordo com o que você tem em casa, para você usar os óleos que você tem, né? Ou para que, junto com outras funções e outros benefícios que o óleo possui, você possa, então, se decidir qual deles você vai adquirir, porque isso também é uma coisa muito importante, né? Então, além do Serenity, tem o Adaptive. Eu chamo o Adaptive de camaleão. Tá certo? É um apelidozinho que eu dei para o Adaptive, tanto que eu coloquei uma foto, né, de um camaleão aqui se escondendo nas folhas. Por quê? Porque ele não me dá uma capacidade de disfarce, não é isso. Que seria o mimetismo do camaleão, né? Não é você se disfarçar, mas é você se adaptar ao ambiente, né? O nome já diz, né? É você ter a capacidade de se adaptar a situações que estão tirando o seu estresse, não para você fugir delas, não para você se omitir, se ocultar, mas para você aprender a gerenciar, né? A melhor está melhor posicionado naquele ambiente, nas suas emoções, né? Na sua fala, naquilo que você precisa realmente se adaptar. Às vezes tem situações que a gente não engole, né, gente? Então, o Adaptive é essa ajuda, né? É uma mistura para que a gente possa enfrentar essas situações do nosso dia a dia. E o Adaptive, ele tanto tem um óleo puro, né, de 15 ml, ele só vende em 15, a sua versão pura, mas ele também tem o rolãozinho já pronto para a gente usar na nuca, nos pulsos, que a gente também pode fazer inalação, né? E também tem em cápsulas, ele pode ser ingerido, né? Então, ele já vem em umas cápsulazinhas de gel que a gente faz o uso diariamente, né, dessas cápsulazinhas para estar aí dando essa ajuda ao organismo nesses enfrentamentos diários no nosso dia a dia. Bom, e uma outra abordagem que eu gostaria de fazer com vocês é sobre a técnica Aroma Touch, né? A técnica Aroma Touch, para mim, é assim, fundamental no gerenciamento do estresse, né? Não só para o gerenciamento do estresse, mas como nós vimos naquela parte lá dos impactos na nossa saúde, nós vimos que várias áreas, né, do nosso bem-estar, elas vão estar comprometidas. E a técnica do Aroma Touch vai nos ajudar a equilibrar o organismo como um todo,
né? São 8 óleos essenciais que nós usamos nessa técnica, né? Uma técnica que você pode aprender a fazer. Não precisa, gente, isso é uma coisa muito importante que se diga, que se tenha uma formação especial para se utilizar a técnica Aromatouch, né? Existem vídeos no YouTube, os próprios profissionais da doTERRA ensinando, né, como fazer essa técnica, tem tanto no corpo quanto nas mãos, para você poder se aplicar e aprender para aplicar em familiares, amigos. Eu sou uma pessoa que vivo aplicando a técnica Aromatouch, né, que tem 4 objetivos. Tá? Um é a gestão do estresse. Olha aí o nosso interesse, né? O outro é o suporte imunológico. A gente sabe que no estresse, né, a gente fica doente. E por que que vem esses sintomas? Né? Afloram esses sintomas? Porque a nossa imunidade cai. Né? Então, a técnica Aromatouch, ela é muito boa porque ela também vai nos dar esse suporte imunológico. Depois vai tratar dores e inflamações. Lembra que a gente viu que o estresse traz dor muscular? Né? Então, ela também vai estar trabalhando essas dores e inflamações. E o equilíbrio geral do corpo, que a gente chama de homeostasia. Né? Então, também tem um objetivo alcançar essa homeostasia. Então, para que isso seja alcançado, nós vamos usar 8 óleos. Então, fica aí, ó. Para gerenciamento do estresse, a gente usa o Balance e o lavanda. São aqueles 2 olhinhos lá que a gente falou no início. Né? Já para suporte imunológico, a gente usa melaleuca-ongade. Então, gente, isso já fica também como uma dica para a gente. Se você está sentindo-se muito estressado, já vai para o lavanda e o balance. Aí você já percebe que esse estresse está desencadeando ali uma gripe, um resfriado, né? A gente já vai para o melaleuca-ongade. Aí a gente vai para as dores e inflamações. Existe um óleo chamado Aromatouch, que é um mix desenvolvido pela doTERRA e o Deep Blue. E para essa homeostasia, a gente usa o laranja, que é o Wild Orange, e o hortelã-pimenta. Então, aqui também a gente já tem, né, uma base de óleos e ideias para que a gente possa também usar no nosso dia a dia, né, para encarar aí essa gestão do estresse. Tá bom? Tem alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa, complementar, por favor? Estamos aqui para trocar, né? No caso aí, Ana, de usar, né, equilíbrio, gestão do estresse. Sim. Você usar o balance e o lavanda. Você usa os 2 ao mesmo tempo, você pode ingerir o lavanda e inalar o balance, ou você pode misturar os 2 na inalação. Isso tudo, você pode botar no difusor os 2 agora. Aqui, juntos, a gente aproveita essa ideia, que aqui a gente já tem a ideia dos óleos, né? E para cada situação. Mas, no entanto, a doTERRA ela tem uma técnica de aplicação também desses óleos. Tá, que é o Aromatouch. Tá bom? Que é o Aromatouch, que é a gente não chama de massagem, né? Mas é uma aplicação no corpo, nos 5 meridianos. Ótimo. Né? E também, além de envolver os meridianos costais, envolve também a parte das orelhas, né? Que seria os pontos da auriculoterapia, e também dos pés, né? Que a gente muito faz aí como é que é o nome daquela técnica? Reflexologia. Isso, da reflexologia. Tanto na parte da orelha, quanto nos pés. Né? A técnica aplicada às mãos também pega as linhas, né, das mãos. E a gente sabe que nas mãos a gente também tem os pontos reflexos. Né? Então, a gente também aprende a aplicar nas mãos. São exercícios repetidos, como eu falei, não é nada, né, de um outro mundo, que tem que ter uma formação especial, né? E a gente também ensina. Eu aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu ensino já as pessoas a fazerem. Então, quem sabe um dia eu não vou aí na tua terra, né, Cristiane? E aí eu te ensino a fazer Aromatouch. Vou amar.
É só marcar, e eu vou. Lugar para ficar você já tem. Isso. A gente faz uma reunião aí com as suas amigas e eu estou à disposição, tá bom? Difundir isso lá na escola, você fica louca. Ah, então, maravilha, é só combinar. Obrigada, Cris. Uma coisa também que é legal da gente falar, né, Ana? Que ao você adquirir o kit Aromatouch, tem ele assim, o kit completo, tem um kit menorzinho, tem um kit com difusor, enfim, você recebe de presente o acesso ao treinamento fornecido pela doTERRA, completamente online, de como fazer cada etapa ali da técnica, enfim. E independente da técnica, você tem também ali os 8 óleos essenciais para usar de diversas formas, né? Para equilibrar todo o corpo. Então, você tem realmente uma farmacinha natural também. Então, é válido falar isso. E uma coisa que eu gosto muito de trazer, Ana, Cris, enfim, quem está assistindo a gravação também, é a rotina. Então, você adapta os óleos à sua rotina diária, ao seu momento oportuno de uso dos óleos. Então, você pode ali já ter um ritualzinho, eu acordei pela manhã, então eu já me abro para um bom dia, eu já me abro para um dia de, assim, aterramento, de conexão com o momento presente, para eu assim, não ficar tão ansiosa, também não tão estressada. Então, já posso pela manhã usar o balance na sola dos pés, que ele tem um efeito aterrador de estabilizante mesmo das nossas emoções. Então, você pode passar na sola dos pés, pode já passar aqui no peito, antes de sair de casa. Você já pode, eu fico um período do tempo em casa e vou para o trabalho. Você pode levar um difusor ultrassônico para o teu trabalho, para a tua mesa, para o teu ambiente de trabalho, para você colocar um óleo essencial que te ajuda, né, a passar bem o dia, talvez aqui o lavanda, talvez um cítrico também, eu gosto muito do efeito do laranja, e o bergamota, são 2 cítricos que ajudam a gerenciar também o estresse, a ansiedade, e é muito bom, né? Então, você pode colocar, assim, no teu ambiente ao longo do dia. Aí, eu cheguei em casa à noite, cheguei em casa no final do dia, vou tomar aquele banho, você pode levar o lavanda para o teu banho, coloca uma gotinha assim, ó, no peito, enquanto você toma o teu banho, o vapor da água, o banheiro fica tipo uma sauna, assim, um spa na tua casa, e você já toma um banho relaxante. Você já está informando o teu corpo que é o momento de desacelerar, de relaxar. E aí você pode levar para o teu quarto, né, o lavanda de novo, ou o Serenity, que a Ana colocou aqui, coloca o difusor na cabeceira da tua cama, as gotinhas do Serenity, liga para você ter uma noite de sono repousante. E dessa forma, você consegue, ao longo do seu dia, ter ali determinados momentos bem simples, que não dá trabalho, e que você vai estar realmente proporcionando um autocuidado direcionado e promovendo esse relaxamento, né, com os óleos essenciais de forma bem simples. Então, é isso que eu gosto, assim, de simplificar, né? E aí você mesmo cria o teu ritualzinho ali do dia. Então, isso é muito bom. Isso é muito importante, né? A gente criar a nossa rotina com os óleos essenciais, é o que a Fá está falando, né? Então, começa com um óleo, né? Começa com vê como é que você responde, como o seu organismo responde a esse óleo essencial, né? O óleo de laranja, por exemplo, é um óleo que me levanta, me traz alegria durante o dia, né? Então, me tira dessas situações de tristeza, né, em que eu estou mais aborrecida. É só eu cheirar uma gotinha de laranja, minha filha, que o meu humor muda, né? Então, eu tenho sempre um laranja dentro da bolsa, né? Porque no dia a dia a gente vai se deparar com pessoas que vão tirar, né, a gente do sério, situações no trânsito, enfim. E é isso, né? Mesmo que você não tenha um difusor, a aromaterapia é muito prática, né? Pingar uma gotinha do óleo na mão e fazer ali um tempo de repouso. Não de muitas práticas hoje, né, de relaxamento, que a gente escuta aí nos canais de YouTube, dos especialistas, eles falam isso, né? Hoje em dia é fundamental você saber respirar, né? A importância que eles dão à respiração. E aromaterapia é isso, né? Aromaterapia é você trabalhar com a respiração, mas não só
né, com um objetivo de fazer a inalação dos óleos essenciais nessa sintonia aí no que a gente precisa. Às vezes eu acordo cansada, a minha noite não foi boa, eu já cheiro ali um peppermint e já vou para a luta, né? Às vezes eu tento dormir, eu não consigo, eu coloco um vetiver no meu difusor, um cedro, ou seja, óleos calmantes, que a gente nem falou aqui, mas conforme a gente vai conhecendo, né, as propriedades dos óleos, a gente vai vendo também, vai usando, vai vendo qual é aquele que também te dá o resultado que você espera, que funciona bem no seu organismo, né? Então, o vetiver, por exemplo, é um óleo que é maravilhoso para mim. Eu coloco no difusor, ele não só desliga o meu pensamento, como eu acordo renovada no dia seguinte. Então, se eu já sei que aquele dia foi estressante para mim, eu já sei que eu tenho que colocar um vetiver lá no meu difusor. Outros dias não, basta eu cheirar um lavandinha, uma coisinha assim que já me ajuda. Então, essa rotina, né, e saber inspirar e expirar, cara, com óleos calmantes é fundamental se a gente quiser ajudar o nosso corpo naqueles vários impactos que nós vimos, né, do estresse na nossa vida. Tá bom? Perfeito, coração, muito obrigada. E eu falo sempre, né, Fá, falo sempre a favor do difusor de ambiente. Sim. Porque não somente vai nos ajudar, como vai ajudar as outras pessoas que estão naquele ambiente, né? Então, ter um difusor, por exemplo, no ambiente de trabalho, na sua mesa de trabalho, já cria um aroma no ar, né? Um clima que quem chegar já vai sentir o impacto daquele aroma, né? Também vai sentir o efeito daquele aroma. Então, a gente não só está se autocuidando, como ajudando também as pessoas que estão ali, que às vezes convivem mais com a gente do que os nossos familiares, né? A gente às vezes fica, não 8, mas 10, 12 horas no ambiente de trabalho, que é muito mais do que a gente está em casa, né? Então, é fundamental, eu acho, ter um difusor. Que é aquilo, você tem no trabalho e leva para casa, usa em casa com a família e usa no trabalho, né? Perfeito, isso mesmo. Muito obrigada, Flor. Foi muito esclarecedor, muito proveitoso sempre. E é isso, vamos colocar em prática, né? É isso aí, praticar. Vamos colocar em prática. Quem não fez ali a autoavaliação, é importante fazer, porque você consegue, inclusive, observar: nossa, eu preciso dar mais atenção para essa área da minha vida, preciso cuidar mais do meu digestivo, preciso melhorar ali o meu sono. Eu gosto muito de falar do sono, principalmente, a gente criar a nossa rotina do sono. É importante. Nosso corpo, ele é um reloginho biológico. É claro que cada um tem ali a sua regulação, né? Mas a gente tem muitos estudos que comprovam que é muito importante você ter um horário para ir dormir, um horário para acordar de forma regular, né? Ter ali realmente e seguir isso à risca. Não ir dormir muito tarde e também não acordar muito tarde, né? Então, tem ali os horários necessários. Eu vejo que Deus, ele fez em sua sabedoria tudo, né? A noite, o dia, inclusive a nossa carga energética, né? Que a gente tem aí ao longo do dia, o tempo de cada um, onde a gente está com a corda toda e onde o corpo começa a relaxar. Então, a gente precisa respeitar também, saber fazer essa leitura e respeitar o nosso organismo, né? E trazer essas ferramentas, essas alternativas para nos proporcionar tantos benefícios. Então, coloque em prática, se regule, se organize. A organização, ela é fundamental para que você consiga realmente desfrutar de um bem-estar, e isso vai impactar diretamente a tua longevidade, a tua saúde, o teu bem-estar ao longo dos anos. Então, a forma como você quer envelhecer depende determinantemente de como você vive hoje, agora. Então, isso é bem importante. E a gente não se preocupa nem planeja muito isso, né? Então, a gente tem que olhar para o todo, tá? Então, Deixa eu compartilhar um testemunho aqui, pessoal. Desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, eu vi muita coisa na minha rotina, né, ser alterada, né? Eu sempre fui notívaga na minha vida.
sempre. E hoje eu não sou mais, né? E eu percebi uma diferença de energia no meu corpo para eu poder fazer as coisas do dia a dia, né? Você estava falando aí da qualidade do sono. Eu sempre fui uma pessoa de dormir muito tarde, né? E quando eu comecei a cuidar dessa qualidade do sono, uma das coisas que eu passei a fazer foi usar óleos essenciais calmantes, ir para a cama mais cedo, né? Evitar muito essa coisa da televisão no quarto, eu não tenho televisão mais no quarto, de ficar no celular. Então, eu comecei a perceber algumas coisas que eu tinha que mudar na minha vida, né? Nessa avaliação de estilo de vida. E, claro, ninguém muda de uma hora para outra. A gente vai aos pouquinhos, né, fazendo essas mudanças e essas alterações. Então, eu hoje, por exemplo, eu não durmo mais tarde. Eu consigo já acordar bem cedo, às vezes o dia não clareou e eu já estou acordada. Mas, ao longo do dia, isso faz muita diferença na minha disposição, né? Eu saio para fazer meus exercícios físicos pela manhã, antes eu fazia à noite, que eu acho que, de certa forma, já interferiam no meu relaxamento, né? No meu sono, ter o sono cedo. Então, assim, e eu fui mudando essas coisas, e hoje realmente eu tenho ultra qualidade de vida. E acredito eu muito mais saudável, exatamente porque eu durmo melhor e eu tenho mais energia durante o dia. Que lindo! Parabéns, Flor. Obrigada, viu? Obrigada Falou, pela Florzinha. participação também. E até Obrigada. semana que vem, né? Até segunda que vem, Boa ou noite, nos gente. nossos Foi encontros ótimo. aí semanais, né, que a gente faz também. Às vezes a gente coloca lá no grupo, tá, Cris? Tá. Fiquem lá de Eu olho. vejo. Aí hoje deu para eu assistir, e aí eu vou entrar, mas foi muito bom. Que bom. Tá bom? E eu Beijo. quero aproveitar só para te dar parabéns, né? Você fez aniversário recentemente. Eu só te mandei um recadinho lá, mas felicidades para você, tá, Cris? Mesmo. Muito obrigada. Parabéns, Beijo. Cris. Obrigada, Fabiola. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Lívia. Tchau.